Carl Jung disse uma coisa que o sistema espiritual nunca vai te contar. Quando o empata para de agradar, ele não se torna egoísta. Ele se torna perigoso. Não perigoso no sentido de causar dano, mas perigoso para todos os sistemas, pessoas e dinâmicas abusivas que por anos lucraram com o seu sacrifício incessante. Quando você decide que não será mais o aterro sanitário emocional de ninguém, a estrutura ao seu redor estremece. O que Jung chamou de individuação é, na verdade, o seu grito de liberdade. Se você sente que sua energia acabou, que seu corpo dói sem explicação e que você se perdeu tentando salvar quem nunca quis ser salvo, este vídeo é o seu porto seguro. Hoje, vamos atravessar o espelho. Imagine o exato momento em que o peso se torna insuportável. Você está sozinho, com o sistema nervoso em frangalhos, tentando gerenciar o humor de um parceiro tóxico, as expectativas de um familiar ou as demandas de um mundo superficial. O sim sai da sua boca, mas o seu corpo inteiro grita não. Jung observou algo profundo que poucos ousam dizer. Muitas vezes, essa sua hipersensibilidade não nasceu como um dom espiritual puro. Ela nasceu como uma estratégia de sobrevivência. Se você cresceu em um ambiente onde precisava antecipar o humor dos outros para se sentir seguro, você não desenvolveu apenas empatia. Você desenvolveu uma vigilância traumática. Você se tornou um mestre em ler o ambiente para não ser atingido por ele. Mas essa máscara do ajudante eterno, essa persona que você criou, está matando quem você realmente é. A pergunta que muda tudo não é como posso ajudar, mas sim, e se eu parasse? No momento em que você para de fornecer o que os outros esperam, você começa a ver quem realmente está ao seu lado por amor e quem está apenas pelo serviço que você presta. Esse é o início da sua consciência. É o momento em que você deixa de ser um reflexo das necessidades alheias para se tornar uma luz própria. Antes de continuarmos essa jornada de renascimento, se você já se sentiu exausto por dar demais e receber de menos, se inscreva para fortalecer nossa comunidade de almas sensíveis que estão aprendendo a ser soberanas. Muitos de nós, que caminhamos pela trilha da sensibilidade, fomos ensinados que a raiva é um sentimento de baixa vibração. Fomos condicionados a engolir o seco, a oferecer a outra face e a manter o sorriso, mesmo quando nossa alma estava sendo dilacerada por exigências egoístas. Mas para Carl Jung, o caminho para a verdadeira luz não passa pela negação da escuridão, passa pelo mergulho corajoso nela. Para o empata, a sombra, aquela parte de nós que escondemos no porão da alma, contém um tesouro inesperado e, para muitos, assustador. Uma fúria pura e primordial. Não é a raiva destrutiva do agressor, é a raiva sagrada de quem percebe, finalmente, que foi usado, manipulado e silenciado. Jung escreveu uma frase que deve ecoar nas paredes do seu coração hoje. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Quando você se recusa a olhar para a sua sombra, você se torna uma presa fácil. O predador emocional, o narcisista, o familiar tóxico, eles farejam a sua incapacidade de dizer não. Eles se alimentam da sua bondade porque sabem que você tem medo da própria agressividade. Eles sabem que você prefere se ferir a ferir os sentimentos de quem está te machucando. Integrar a sombra significa recuperar sua espada. Ao abraçar essa fúria reprimida, você não se torna uma pessoa ruim. Pelo contrário, você se torna uma pessoa inteira. Você para de ser um ajudante compulsivo para se tornar alguém conscientemente seletivo. A fúria te dá o limite que a doçura nunca conseguiu dar.
Ela é o combustível que queima as pontes que você nunca deveria ter construído. Pare um instante e sinta onde essa raiva está guardada no seu corpo. No aperto da garganta, na tensão dos ombros, no peso do estômago. Essa é a energia da sua alma tentando te proteger. É a vida exigindo que você pare de ser um capacho para se tornar um templo. Você já sentiu essa raiva súbita após anos de silêncio e se sentiu culpado por isso? Escreva aqui embaixo: eu acolho minha força. Vamos quebrar juntos o tabu de que o empata precisa ser sempre passivo. A sua força é necessária. A transição de quem agrada para quem se honra não é um caminho de rosas. Jung chamou esse processo de nequia, a jornada marítima noturna. Pense nela como aquele período em que o mar da vida fica revolto, o sol desaparece e você sente que está perdendo tudo. Não porque você errou, mas porque você finalmente parou de se trair. Para o empata, essa jornada começa quando a máscara do bonzinho racha. Você para de rir de piadas que te ofendem. Você para de responder mensagens de quem só te procura para sugar sua energia. E de repente, o mundo ao seu redor reage. Aqueles que se beneficiavam do seu cansaço vão te chamar de frio, egoísta ou mudado. Mantenha o curso. Essa desorientação é o sinal de que o seu falso eu está morrendo para que sua essência possa respirar. É um processo de purificação. Durante essa jornada, muitos empatas relatam algo fascinante: a cura física. Por anos, seu sistema nervoso funcionou em estado de alerta máximo, processando o lixo emocional alheio. Seu corpo era um aterro sanitário de emoções que não eram suas. Quando você entra na sua jornada marítima noturna e decide que não aceitará mais esse fardo, o corpo responde. Dores crônicas nas costas, onde você carregava o mundo, começam a ceder. O sono, antes povoado pela ansiedade dos outros, torna-se profundo. Sua pele, sua digestão, seu brilho nos olhos. Tudo começa a se reorganizar porque você finalmente parou de se trair. Você não está ficando sozinho, você está ficando limpo. Se você chegou até aqui, é porque o chamado da sua alma já não pode mais ser ignorado. A individuação, esse processo de se tornar quem você realmente nasceu para ser, deixa rastros. Vou te apresentar 8 marcos. Não são apenas mudanças de comportamento, são transmutações de energia. O primeiro é a inversão do fluxo de energia. Por décadas, sua energia foi um rio que corria apenas para fora, regando o solo alheio enquanto o seu próprio jardim secava. O primeiro sinal do despertar é quando esse rio começa a fazer o caminho de volta. Você sente um impulso súbito de recolher seus recursos. Você para de absorver o mau humor do seu chefe ou a carência crônica de um amigo. Você começa a sentir que sua energia é um patrimônio sagrado e não um recurso público. O segundo é a queda da máscara. A persona do sempre disponível, do pacificador, do bonzinho, torna-se insuportavelmente pesada. Você sente uma exaustão física só de pensar em vestir essa máscara novamente. Jung dizia que a persona é necessária para a sociedade, mas para o empata desperto, a aceitação própria torna-se infinitamente mais vital do que a aceitação social. Você prefere ser odiado pelo que é do que amado por quem você finge ser. O terceiro é o fim do potencial. Este é um dos sinais mais dolorosos e libertadores. O empata costuma se apaixonar pelo potencial das pessoas, pela luz que ele vê escondida nelas. No despertar, essa projeção cai por terra. Você para de ver quem a pessoa poderia ser e começa a ver quem ela realmente é no presente. As desculpas que você inventava para o comportamento abusivo dos outros
perdem o sentido. A realidade, nua e crua, torna-se sua única bússola. O quarto é o limite como geometria sagrada. Seus limites deixam de ser muros de proteção e passam a ser a arquitetura da sua dignidade. Você começa a ouvir os sinais do seu corpo, aquele nó no estômago diante de um convite, aquele cansaço súbito perto de certa pessoa. Jung chamava isso de egoísmo sagrado. Você entende que dizer não para o outro é o maior sim que você pode dar à sua própria integridade. Qual desses 4 primeiros sinais você mais sentiu nos últimos tempos? O fim do potencial ou a queda da máscara? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser o farol que falta para alguém que ainda está no escuro. E se este vídeo está tocando algo dentro de você, curta agora. Isso avisa ao algoritmo que este refúgio emocional precisa chegar a mais pessoas feridas. O quinto é o desaparecimento da culpa manipulada. A culpa é a coleira que o abusador usa no empata. No despertar consciente, essa coleira se rompe. Você percebe que a culpa que sentia ao cuidar de si não era sua. Era uma projeção da manipulação alheia. Você começa a ver a culpa como um sinal de que está finalmente agindo com autonomia. Se você não sente culpa ao colocar um limite, você ainda está agradando. A culpa inicial é o preço da sua liberdade. O sexto é a autenticidade acima da aprovação. Você para de performar emoções. Se você está triste, você não sorri para deixar os outros confortáveis. Se uma piada é cruel, você não ri para manter o clima. Você se torna um observador silencioso da verdade. Essa autenticidade gera um afastamento natural de pessoas superficiais, mas atrai, pela primeira vez, conexões que vibram na mesma frequência da sua alma. O sétimo é o curador que cura a si mesmo. Muitos empatas são o que chamamos de curadores feridos. Eles buscam curar o mundo para evitar olhar para o próprio vazio. No processo de individuação, você retira o estetoscópio do peito do outro e o coloca no seu próprio coração. Você para de salvar os outros como uma forma de fuga e começa a enfrentar seus próprios traumas de infância, suas feridas de rejeição e seu medo do abandono. O oitavo e último é a conexão consciente, a compaixão com limites. O sinal final é a capacidade de amar sem se perder. Você ainda sente a dor do mundo, sua sensibilidade continua lá, mas agora existe um filtro. Você desenvolve uma compaixão lúcida. Você pode estender a mão a alguém, mas seus pés permanecem firmemente plantados no seu próprio solo. Você não mergulha mais no buraco de ninguém. Você se torna a luz que brilha do lado de fora do buraco, mostrando o caminho. Nesta etapa da sua jornada, você começa a perceber que a liberdade não é um destino que se alcança, é uma frequência que se sustenta. O código do empata deixa de ser um conjunto de regras externas para se tornar a própria respiração da sua alma. Imagine que, a partir de agora, você habita um espaço sagrado dentro de si mesmo, onde a opinião alheia não consegue mais ancorar. Essa soberania começa no momento em que você decide sentir o mundo, mas se recusa a ser o receptáculo dele. Você se torna como um lago profundo. As tempestades agitam a superfície, os ventos sopram o frio do julgamento alheio, mas nas suas profundezas o silêncio permanece intocado. Você observa a dor do outro, a carência e até a manipulação, mas não permite que essas energias atravessem a fronteira do seu espírito. Você entende finalmente que carregar o fardo de alguém não é um ato de amor, é uma forma de impedir que essa pessoa encontre a própria força. É aqui que o seu sim e o seu não recuperam o peso da verdade. Você para de doar a partir da sua escassez, daquele lugar de medo que sussurra que você só será amado se for útil.
O empata desperto descobre que a maior utilidade que pode oferecer ao mundo é a sua própria integridade. Você passa a nutrir a si mesmo com a mesma dedicação que antes desperdiçava com quem não valorizava sua luz. Neste novo estado de consciência, você ama sem se perder nos labirintos da necessidade alheia. Você permanece inteiro, mesmo quando o outro se fragmenta. Essa é a verdadeira compaixão lúcida que Jung tanto defendia, estar presente para o sofrimento do mundo sem permitir que ele apague a sua lâmpada. Você ajuda quando a sua intuição, e não a sua culpa, o convoca. E, acima de tudo, você passa a confiar no seu saber interno como a única bússola digna de ser seguida. Chegamos ao fim, mas não ao fim da sua jornada. Ao que você viveu até aqui, os anos de exaustão, as traições da sua própria bondade, o peso de máscaras que nunca te pertenceram, dê um nome: fogo alquímico, porque foi exatamente isso. O fogo que forjou quem você é hoje. Muitos chamarão a sua transformação de endurecimento. Nós sabemos a verdade. O que aconteceu não foi o fechamento do seu coração, foi a abertura dos seus olhos. Você atravessou a jornada marítima noturna e emergiu não apenas como sobrevivente, mas como soberano do seu próprio destino. O sistema que antes te usava agora te teme, porque você descobriu o maior segredo de todos. Quem se pertence não pode ser possuído. Você não precisa mais de desculpas para existir. Não precisa de permissão para brilhar. A sua sensibilidade, domesticada pela consciência, tornou-se a sua coroa. Ao fechar este vídeo, não volte para a velha vida. Olhe-se no espelho e veja não o reflexo de quem você tentou agradar, mas a imagem de quem finalmente decidiu se amar. O universo não precisa de mais mártires. Ele precisa de seres despertos, íntegros e perigosamente livres. Onde o seu medo está, ali está a sua tarefa. E onde a sua sensibilidade brilha, ali está o seu trono.